Voltamos e agora a gente vai falar sobre um assunto ali que você tem um pouco de dificuldade. A galera da SpaceX, ela ama matemática, ela ama física, ela ama ali, né, química, adora geografia, destrói com história, mas tem um calcanhar de Aquiles, a biologia. E aí você fala, Stephanie, mas pelo menos biologia não cai na minha prova da SpaceX. É, meu amor, mas algumas coisas de, biologia podem cair na tua prova e caem na tua prova quando faz esse mashup com a geografia, justamente com a questão sobre biomas. Então, quando a gente fala de ecologia na biologia, a ecologia está presente fazendo esse mashup, esse featuring, esse luxo com a geografia. E, cara, você vai ser o cara do exército, tu vai ser o quê? A mulher luxuosa do nosso exército brasileiro e vai tomar conta do território nacional. Gente, você muito provavelmente vai servir na Amazônia. E, eu tô falando da maior floresta tropical latifoliada do nosso planeta. Então, o Exército Brasileiro, ele quer combatentes, dentro da sua instituição que saibam justamente sobreviver à selva. Então, obviamente, bioma é um topzaço pra gente na nossa prova da SpaceX. Então, vamos relembrar alguns assuntos importantes da nossa prova, para biomas. E aí, o que cai de biomas pra gente? A sua relação, com o clima, e por isso que logo quando a gente fala de clima, a gente já vai correr para biomas. Então, muitas das vezes, alguns autores geógrafos falam de paisagens climatobotânicas. Eu gosto muito desse conceito. Quando eu falo de paisagens climatobotânicas, eu estou falando justamente, até mesmo no conceito, dessa relação intrínseca, dessa relação íntima entre a vegetação e também o clima. Olha que luxo, tá? Então, a gente vai arrasar em biomas do Brasil, sua relação de clima com biomas, as paisagens vegetais do nosso país, e também cai alguns biomas importantes a nível global. Então a gente vai dar uma relembrada aqui de alguns biomas do nosso planeta. Mas antes disso, eu tinha falado para vocês, meus amigos e amigas, no vídeo anterior, que eu ia dar um bônus para vocês. E esse bônus eu coloquei entre clima e vegetação, porque quando a gente fala de chuva, a gente fala de vegetação, a gente pode falar de biomassa. Quando a gente fala de chuva, a gente fala de água, a gente fala de hidroeletricidade, a gente pode falar de formações dos ventos e energia eólica, a gente até pode falar ali de uma entrada muito grande de água, se relacionando ali à matéria orgânica morta, podendo até fazer algum tipo ali de encarbonização, fossilização, e a gente pode ter o surgimento de combustíveis fósseis, os hidrocarbonetos. Então, assim, eu vou te dar um bônus, uma questão maneira sobre fontes de energia do mundo. E a gente sabe que quando cai fonte de energia, você dá uma tremida de base, porque são questões que são mais difíceis mesmo. Então, essa questão 8 é o meu bônus para você. Um beijo, é meu presente para o meu futuro e para a minha futura cadete do Exército Brasileiro. Vamos lá. Considere o mapa abaixo. Quando cai mapa, é para ferrar a gente. Não é muito, como é que se diz, Não é muito elucidativo ali esse mapa. Esse mapa só vai espacializar, isso é bem típico da SpaceX, Vai te colocar um mapa ou vai colocar um gráfico de uma fonte de energia que está sendo prevalecente em algumas áreas, em algumas regiões do nosso planeta. E você, meu amor, vai ter que adivinhar de que fonte de energia que eu estou falando. Que tem uma grande produção na América do Norte, principalmente ali na fronteira entre Estados Unidos e Canadá, que tem uma grande também formação importante na América do Sul, pegando inclusive o interior do Brasil, que também tem uma grande importância na Europa, na Ásia, ali, a gente está pegando em regiões importantes, e tem até uma certa preocupação ali, uma certa imponência no Sudeste Asiático, na Oceania, e tem menor condição ali na Ásia do Sul e também no continente africano. Aí você fala assim, Stephanie, como é que eu consigo ver como é que eu consigo achar qual é a fonte de energia? Cara, quando cair essa parada, vai por eliminação. Faz um storyline na sua cabeça. Uma coisa que você sabe muito bem é Brasil. Então, olha para o Brasil e tenta descobrir sobre o Brasil, essa fonte de energia.
Um beijo. Você vai ver que você vai chegar à conclusão. Vamos eliminar, vamos criar um storytelling dentro da nossa cabeça, tá? Vamos lá. O mapa refere-se à produção de energia do quê? A. Eólica. Não. Você já elimina a eólica. Onde no Brasil a gente mais faz energia eólica no nosso país? É onde? No Nordeste brasileiro, porque eu formo uma zona de alta pressão atmosférica que a gente estava vendo no vídeo anterior. Zona de alta pressão atmosférica, zona de dispersão de umidade, formação de ventos alísios, ventos constantes. Ali eu estou falando de Nordeste onde? Do Brasil, poderes? Não. Então, A não pode ser. B, biomassa. Biomassa já é legal, porque biomassa o Brasil vai fazer bastante. Já curti. Biomassa em crescimento graças à Revolução Verde disseminada no mundo. Mas assim, biomassa é interessante, mas será que a gente vai ter uma grande produção de biomassa no norte dos Estados Unidos e no Canadá? A gente está falando ali de uma zona já temperada, ou a gente vai ter uma grandíssima produção, tipo Brasil, na Europa? Já estou falando em latitudes mais elevadas. Por exemplo, olha ali também na Ásia, né? Na Europa, na Ásia, enfim. Eu estou falando sempre de latitudes elevadas. A gente sabe que a vegetação ela cresce muito fortemente onde? Em áreas mais úmidas, na zona intertropical do planeta. A gente não vai ter uma grande entrada de o quê? De vegetação com muita biodiversidade nas zonas temperadas. A incidência é menor. Então, assim, biomassa, a gente faz muita biomassa na zona intertropical do nosso planeta. Não é na zona temperada. Então, biomassa não tá maneiro. C. Energia solar. Pô, o Brasil é uma potência onde, infelizmente, da formação da energia solar? Tá errado. Termoelétrica? Pô, o Brasil luxa na termoelétrica, no carvão mineral? Não, então, inclusive, onde a gente tem incidência de carvão mineral mais massivamente, e ruim, né? Do tipo lignito e turfa, onde a gente consegue ver, né, esse carvão mineral do Brasil? É no sul do nosso país. Não tá ali onde a bolinha tá. Qual que sobra, então? Hidrelétrica. Pô, hidrelétrica você já vai ver que é maneiro. A Europa tem muita água, essa parte da Ásia tem muita água, o Canadá e os Estados Unidos também, pô, o Brasil nem se fala. Então a gente, inclusive, tem no interior do Brasil a segunda maior usina hidrelétrica do mundo, que é Itaipu, mais ou menos ali naquela região que a gente pode ver no interior do nosso país. Hidrelétrica é maneiro. E também na Amazônia, né, o maior potencial hidrelétrico do nosso país, hidrelétrica é maneiro. E olha ele também a China, né? A China também com grande imponência nas usinas hidrelétricas, também está o quê? Investindo muito nesse tipo de energia. Então, a gente achou o gabarito. Perceba, a gente achou o gabarito colocando o Brasil no centro. E se fosse o contrário? E se o Brasil tivesse pouco esse tipo de uso de energia? Ia ser a mesma coisa. Você fala assim, pô, o Brasil é muito potente na hidrelétrica. Então não pode ser. E você vai montando o seu storyline, cara. Vai por eliminação, coloca o Brasil no centro, porque de Brasil você entende muito, tu é brasileiro, tu é o quê? Tu é luxo e poder. Então, obviamente, temos um gabarito aqui na questão 8. E olha que o continente africano, né? Pouquíssima hidroeletricidade. Principalmente ali no chifre da África, né? Zona de grande estresse hídrico, né? Vamos lá. Qual é o gabarito? O gabarito da 8 é D de danada, acertamos mais uma. E aí eu tô pagando meu bônus, tá? Olha que bônus luxuoso. Vamos lá para a questão 9, vamos falar de bioma. Os climogramas são gráficos que permitem a compreensão mais fácil do perfil climático de determinada região. Durante o período, geralmente um ano, são analisados dados de temperatura e precipitação pluviométrica, a chuva, para se chegar às interpretações possíveis em relação aos biomas. Lembra, bioma e clima estão intimamente conectados. O bioma, né, a vegetação, é um fator climático, enquanto que o clima vai ter sua grande influência também na formação vegetal daquela região. Observe-os a seguir. A partir da sua compreensão acerca dos climogramas acima, no caso aqui é do lado, assinale a alternativa que representa a associação correta entre o climograma, a localidade e o respectivo bioma. Lembra, climas mais úmidos, nós vamos ter biomas, né, vegetações de grande porte, com folhas largas, não é isso? Um beijo para você, com folhas grandes, que a gente chama de latifoliada, porque é na folha, e aí você fala, ai, a biologia, a ecologia.
Cara, a gente vai ter que arrasar nisso, gente. Um beijo pra vocês. Vamos dar um beijo também nos nossos professores. Nossa, olha essa... Eu não conseguiria ser professora de biologia. Olha essa minha planta. Olha essa folha. Ainda bem que eu sou de geografia, porque de globo eu sei arrasar. Agora, enfim, gente, é isso. É a vegetação do 666, tá? E aí você sabe que essa vegetação, né, essa planta, ela tem o quê? Ela tem uma estrutura, né, especial que a gente chama de... A gente não, louca, parece que eu que tô chamando, né? Mas, enfim, a literatura chama de estômato. O estômato, ele é poder por quê? Porque ele é responsável pelas trocas gasosas, não é isso? Ah, eu tô me sentindo o quê? Tô me sentindo uma professora de biologia. E aí, eu tô tendo o quê? As trocas gasosas. Então, quando o estômato se abre, lembra que a planta, para fazer fotossíntese, ela precisa recuperar gás carbônico da atmosfera. Então, quando essa planta se abre, eu tô sequestrando o gás carbônico da atmosfera e eu tô o quê? Quando eu abro também, abrir o estômago, a gente vai ter a liberação de algumas coisas. Oxigênio em forma de gás e também água em forma de gás. Então, toda vez que eu abro o estômago, eu estou perdendo água. Se eu tenho uma vegetação latifoliada grande para chuchu, com folhas enormes, eu tenho muito estômago, eu tenho muita superfície de contato e, portanto, essa planta perde muita água para o meio. Mas ela não está nem aí, porque ela vai perder água para o meio. Ela não está nem aí, sabe por quê? Porque se ela está perdendo água e ela está sobrevivendo, ela gera descendentes, é porque está de boa para ela, cara. Porque ela está sobre o clima úmido. Olha para a Amazônia. A Amazônia está no clima equatorial, a Floresta do Congo está sobre o clima equatorial, um beijo. Ou a Mata Atlântica está sobre um clima... o que sobrou da Mata Atlântica, né? Mas a Mata Atlântica está sobre um clima úmido. Um beijo para você. Então, nesse sentido, a gente vai ter plantas enormes, com grande porte, com muita biodiversidade, porque mais espécies conseguem sobreviver, gerar descendentes em áreas com muita água, muita energia solar, porque isso a planta gosta para fazer a fotossíntese no geral. Muitas espécies conseguem arrasar num ambiente muito propício. Pensa comigo, se você torce para um time e o seu time tem muito dinheiro, a chance de você ter jogadores bons, um time competitivo, é enorme. Agora, se você torce para um time falido, infelizmente eu torço pelo Vasco da Gama, eu sei muito bem disso, tu vai sofrer em momentos difíceis. Mas vai melhorar, tá? Vascaínos, um beijo para vocês. Temos estádio para jogar. Mas nisso daqui, a gente vai ver o quê? Vontade de chorar, vamos parar de falar do Vasco, mas enfim. Então, quando a gente olha aqui, cara, a Amazônia tem planta da Amazônia que a folha, se você colocar em pé, tem 1,90 m de altura. Quem já me conheceu pessoalmente sabe que eu sou uma mulher alta, tenho 1,80 m. Pô, 1,90 m é maior do que eu. É tipo assim, é maior que o Wanderson. É maior que o Wanderson. Um beijo pra ele. Então, tá perdendo muita água pro meio. E aí você entende como a Amazônia ela é muito importante pra gente na questão climática. Porque, poxa, imagina, se uma planta tem uma folha de 1,90 m de altura, cara, tá perdendo muita água pro meio. Então, o clima vai ser muito úmido. Então, perceba. E vai ter muita biodiversidade. Inclusive, essas vegetações mais úmidas, elas são chamadas de rainforest, ou em português, florestas pluviais ou floresta tropical latifoliada, e a maior floresta tropical latifoliada, com folhas grandes, é a Amazônia. E detalhe, essa planta ela não precisa perder folha, porque ela está sobre o clima úmido, ela não precisa ter estratégias para reter água. Olha que luxo, tá? Então ela vai ser o quê? Ela vai ser perennifoliada. O que é perene? É algo que nunca vai secar, nunca se perde, tá? Um beijo para você. Agora, à medida que a gente vai para as áreas mais secas, por exemplo, lá no clima semiárido, no interior do sertão nordestino, numa zona de alta pressão atmosférica, dispersão de umidade, aí a gente vai ter um outro tipo de paisagem climatobotânica, que a gente está falando, por exemplo, da caatinga, que é uma vegetação xerófita. Xero é a mesma coisa que seco, xerófita, e a gente vai ter toda uma morfologia, uma forma diferenciada dessa vegetação, com folhas tão pequenas que elas foram atrofiadas. Ela não pode, a caatinga não pode perder água para o meio porque ela está sobre o clima semiárido, cara. E aí a gente vai ter raízes profundas, porque essas raízes vão ser responsáveis por obter água lá do subsolo. Então a gente vai ter outros tipos, né, de modificações. E relembramos isso? A gente olha também, por exemplo, para o nosso cerrado. Que o cerrado,
ou a savana brasileira, e a gente também remonta a savana africana, enfim, que está sobre o clima tropical típico, inverno seco, verão chuvoso, ô doidos, a gente vai ter, por exemplo, uma morfologia de uma planta com folhas menores, que a gente chama de aciculifoliada, formato de agulha. Por que essa vegetação tem que ter uma folha menor? Para ela não ter tanto estômago, porque se o inverno é seco, eu não posso perder muita água para o meio. E outra, uma estratégia maneira é a estratégia de ser uma vegetação caducifoliada ou caduca, ou decídua. É a mesma coisa, caduca, decídua são a mesma coisa. Que estratégia é essa? É a vegetação que perde folha. E ela perde folha em preparação ao ambiente mais seco. E uma estação do ano mais seca, que é o inverno normalmente, a exceção do clima mediterrâneo, que o verão é seco. O inverno, no geral, ele costuma ser mais seco, tá? Então a vegetação ela perde folha em preparação ao inverno. E qual é a estação do ano anterior ao inverno? É o outono. E por isso que no outono, por exemplo, nas florestas, né, nas florestas coníferas, né, boreal, enfim, na floresta temperada, a gente fala muito que o outono, né, a gente vai ter o que? As folhas caindo, inclusive outono em inglês pode ser autumn ou fall. To fall, você sabe muito bem, você manja muito de inglês, sabe que é queda. Então é o momento em que as folhas caem em preparação ao inverno seco, porque a vegetação precisa reter água. Visto isso, a gente consegue lembrar, a gente consegue fazer essas duas questões aí. Questão 9, que é a do Brasil. A área 3 representa, o climograma 3 representa a área A, que é a floresta amazônica. A área A é a floresta amazônica, realmente. Mas o 3 é clima equatorial. O 3, pela uma quantidade de chuvas muito menor. Gente, se um dia você chegar na Amazônia e olha a linha da temperatura e a Amazônia está com 13, 12 graus Celsius, meu amor, você está vivendo no apocalipse. Pelo amor de Deus, né? A variação térmica ali é babado, né? Se a Amazônia tiver uma variação térmica dessa daqui, muito obrigada. Todo mundo foi arrebatado e todo mundo aqui encontrou os seres celestiais mais cedo, né? Vamos ver, se você marcar essa daqui, eu vou chorar de desgosto, tal como eu choro com o Vasco. Vamos lá, B, tá errado, né? B, 5, climograma 5, é a área do Cerrado, pô, perfeito, ó, o clima tropical é inverno seco, verão chuvoso, com grande amplitude térmica. Só que o Cerrado é D, o Cerrado tá no litoral. Ah, querido, é a Mata Atlântica, né? Errado. C, 1, vamos lá, 1 é climograma da Caatinga. Pô, Caatinga, vegetação xerófita. 1 é clima semiárido, realmente muito seco. E o C tá certo? Tá certo, achamos o nosso gabarito. Um beijo, que é o quê? C de selva ou caramba, acertamos mais uma, tá? Só pra gente relembrar aqui os biomas do Brasil, né? A é a Amazônia, B é Cerrado, C é Caatinga, D é a nossa querida e maravilhosa e quase extinta Mata Atlântica. Lembrando que Cerrado e Mata Atlântica são os nossos hotspots, aquela vegetação que foi amplamente desmatada, mais de 30%, e que tem espécies endêmicas, né, uma vegetação heterogênea, com muita biodiversidade, com espécies endêmicas, espécies aquelas que só vivem naquele bioma. Portanto, né, a gente tem que ter uma grande preocupação. E a gente está falando ali de araucária, tá bom? Olha que luxo! E aí vamos para 10 para a gente terminar. 10. O gráfico abaixo apresenta a relação entre duas variáveis climáticas e os seus 6 principais biomas do mundo. E aí eu estou falando de temperatura e umidade, tá? Considerando essa relação e as características do bioma, assinale a alternativa. O que você consegue perceber aqui, ó? Daqui a pouco a gente vai luxar. Vamos lá, vamos para as alternativas. Alternativa A, nas tundras, lembrando que tundra é aquela vegetação, né, de clima polar, com líquens e musgos. Pô, clima polar, eu tô falando de um clima absurdamente frio, então apenas líquens e musgos conseguiram, ao longo do processo de seleção natural, um beijo pro Darwin, um beijo pra galera da biologia, a gente consegue ter o quê? A gente consegue ali ter líquens e musgos tendo descendentes, resistindo na paisagem. Então, temos uma vegetação homogênea. Então, nas tundras árticas e alpina, a baixa precipitação é o fator limitante para a ocorrência de estratos arbóreos, ou seja, de árvores. Claro que não, né, gente? Por que a gente não tem árvore no clima polar? Porque é frio, né? Não tem nada a ver com umidade. Tá errado. B, nas florestas de coníferas,
ou a gente pode chamar ali de floresta de taiga ou floresta boreal, aquela floresta ali conífera que tem até pinheiros e tal, mas são muito menos densas, muito mais espaçadas, tá? Nas florestas de coníferas, a gente está falando já quase de um clima subpolar, de climas muito mais frios, tá? A baixa amplitude térmica, baixa amplitude térmica na floresta conífera, numa floresta subpolar, não é uma baixa amplitude térmica, ali é frio pra caramba. Eu não tenho o quê? Uma variação de temperatura, eu tô falando de ser muito frio, tá? Funciona como fator limitante. Não, tô falando que ali é muito frio, o fator limitante é ser frio. Por isso que a gente não tem uma vegetação heterogênea e muito mais densa, com muito mais árvores. C. As florestas decíduas, lembra? Decídua é aquela que perde folhas em preparação a um clima mais, ou uma estação, melhor dizendo, mais seca. As florestas decíduas, como por exemplo a savana, ocorrem em climas quentes e úmidos. Acabei de falar floresta decídua. Vai gente vai perder folha, né, num clima úmido? Claro que não. Vai ser perenifolhada, que nem a Amazônia. Tá errado. D. Os desertos que apresentam extensas áreas sem cobertura vegetal. Não, o deserto tem vegetação sim. Em a xerófita, por exemplo, as zonas de cactáceas, de cactos. Tá errado. As florestas tropicais, né, ou latifoliadas, como a Amazônia, a Mata Atlântica, a Floresta do Congo. As florestas tropicais são mais limitadas em termos de distribuição pelo gradiente de temperatura e apresentam diferentes estratos arbóreos. Diferentes estratos arbóreos? Estou falando de uma vegetação heterogênea? Perfeito, muita biodiversidade. E a distribuição do gradiente de temperatura é um fator limitante? Tem que estar quente, né? Então perceba, onde que a gente vai ver floresta tropical? Apenas em ambientes muito quentes. Você consegue ver no eixo Y, né? No eixo Y, a gente só vai ter aqui, ó, no eixo em pé, que é o de temperatura média anual, a gente só vai ter a floresta tropical onde? Em áreas de temperaturas mais elevadas. Então tá certo. É um fator limitante delas, tá? Tem que estar uma área quente. Luxo. Então, a 10 é letra E de escândalo. Um beijo pra você. Espero que tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.